Ignorar uma mulher funciona, e quem disser o contrário, ou está mentindo ou está sendo ignorado. Você pode ter o melhor papo, a melhor intenção, o melhor plano romântico, mas nada disso causa tanto impacto na mente feminina quanto o silêncio calculado. E não estamos falando aqui de ser infantil ou de criar joguinho barato. Estamos falando de psicologia obscura, de um comportamento que, mesmo quando ela detesta, ela respeita. A verdade é que a maioria dos homens tenta conquistar pela presença, pela insistência, pela atenção em excesso. E sabe o que acontece? Ela perde o interesse, porque o cérebro dela foi programado, biologicamente, para valorizar o que é escasso, o que não responde de imediato, o que deixa ela em dúvida. E é aí que ignorar, da forma certa, vira uma arma poderosa. Quando você ignora com estratégia, você quebra a expectativa. Ela manda algo esperando reação, e você não responde. Ela posta esperando sua curtida, e você nem visualiza. Ela faz um movimento, e você não se move. Resultado? A mente dela trava, porque o padrão foi quebrado. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente acontece na cabeça de uma mulher quando você ignora ela. E por que, mesmo quando ela finge que não liga, por dentro ela está remoendo. Você vai entender os efeitos psicológicos, emocionais e até biológicos por trás disso, e vai aprender a diferença entre ignorar com valor e apenas desaparecer como um homem inseguro. Se você souber usar isso da maneira certa, ela começa a correr atrás. E o melhor, sem você pedir, sem você forçar, sem você se humilhar. Mas cuidado, isso só funciona se for feito com postura, inteligência e autocontrole. E poucos homens sabem aplicar. Você vai ser um deles. 1. Ignorar quebra o ciclo de validação constante. Toda mulher, consciente ou não, está acostumada a receber validação o tempo todo. Elogios, curtidas, mensagens, homens elogiando, dando atenção, se oferecendo. Isso virou o normal. E o cérebro dela já se acostumou com esse ciclo. Ela nem sente mais impacto. Ela já espera que, se fizer o mínimo, o homem vá correr atrás. Agora, quando você decide ignorar, de forma estratégica e com postura, você quebra esse ciclo. Você interrompe o fluxo constante de aprovação que ela recebe. E é aí que acontece algo poderoso. O cérebro dela estranha. Ela se pergunta: por que ele não reagiu? Será que ele não gostou de mim? Será que eu não sou suficiente? E essa pequena quebra no padrão ativa a insegurança que ela não mostra para ninguém. Enquanto os outros estão correndo atrás dela, você se retira. Enquanto todos reagem rápido, você não se move. Enquanto todos entregam atenção de graça, você se torna escasso. E escassez, em termos psicológicos, é igual a valor. Mas aqui vai o erro comum. Muitos homens tentam ignorar com raiva, mágoa ou arrogância. E isso não causa impacto, causa rejeição. A chave está em ignorar com neutralidade. Sem deboche, sem drama, sem querer chamar atenção. Você simplesmente não valida, não entrega sua energia fácil. A crítica aqui é para quem vive dando tudo de graça. Atenção, presença, resposta imediata, elogio exagerado. Quando você alimenta demais, ela para de valorizar. E quando você corta o alimento, ela sente. Ignorar, da forma certa, faz ela sair do modo automático, faz ela prestar atenção, faz ela observar você com outros olhos. E tudo começa quando você tira dela o que todos os outros dão. Validação fácil. Você quer ser lembrado? Você quer ser desejado? Então pare de se oferecer como todos fazem. Rompa o ciclo. E observe como, aos poucos, ela começa a se questionar. E esse questionamento é o primeiro passo para ela correr atrás. 2. O silêncio ativa o sistema de recompensa emocional dela. O cérebro humano, especialmente o feminino, é movido por um sistema chamado sistema de recompensa. É o mesmo mecanismo que é ativado quando ela ganha atenção, recebe elogios ou conquista algo que queria. Mas o que muitos homens não sabem é que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer demonstração de interesse. Quando você responde tudo, reage sempre e está disponível o tempo todo. Ela se sente validada. Só que com o tempo, essa validação perde valor.
ela já sabe que você vai estar lá. Então o cérebro dela não libera mais dopamina como antes. É só mais um ciclo repetido, previsível, sem emoção. Agora, quando você some, não responde, cria um espaço, o cérebro dela entra em estado de incerteza. E o que isso faz? Ativa o sistema de recompensa. A mente dela começa a pensar: será que ele ainda gosta de mim? Será que fiz algo errado? Por que ele mudou? E o mais doido, ela começa a imaginar como seria se você voltasse. Começa a antecipar essa recompensa emocional que você está segurando. E isso aumenta ainda mais o desejo, a ansiedade, o foco em você. É o mesmo mecanismo que vicia as pessoas em redes sociais ou jogos. Elas ficam ali, esperando algo que pode ou não vir. E essa incerteza prende, essa expectativa vicia. A crítica aqui é simples. Se você entrega a atenção o tempo todo, ela para de valorizar. Mas se você tira isso de repente, o corpo dela reage, o emocional dela entra em busca, e ela só vai se sentir completa de novo quando conseguir sua atenção de volta. Só que agora, essa atenção vale 10x mais, porque você a tornou escassa. Você a tornou emocionalmente valiosa. O silêncio, quando feito com intenção, mexe com a química do cérebro dela. Você não precisa dizer nada, basta não dizer. E o espaço que isso cria, ela preenche com pensamento. E pensamento repetido vira desejo. 3. A ausência gera dúvida, e a dúvida vicia. Dúvida é um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem. E no universo feminino, ela tem um efeito ainda mais profundo. Quando você some sem dar explicação, sem drama, sem deixar pistas, a mente dela começa a trabalhar sozinha. E isso é exatamente o que você quer. Ela se pergunta: será que ele ainda gosta de mim? Será que ele está com outra? Será que ele cansou de mim? Será que eu perdi alguém raro e nem percebi? Essas perguntas parecem simples, mas quando se repetem em silêncio, elas viram um vício mental. Ela não consegue controlar, porque o cérebro dela entra em estado de tarefa incompleta. E tudo que está pendente emocionalmente não sai da cabeça. Quando um homem se retira do nada, com calma e controle, ele se transforma numa interrogação viva. E essa interrogação vai sendo alimentada por tudo. Um story que ela viu, uma ausência de curtida, um silêncio de horas, um sumiço repentino. E quanto mais ela tenta entender, mais pensa. E quanto mais pensa, mais sente. E quanto mais sente, mais você se fortalece emocionalmente dentro dela. A crítica aqui vai para quem some por impulso. Você não pode desaparecer por raiva, carência ou insegurança. Você desaparece com postura, com intenção, com um histórico de valor já deixado para trás, porque a dúvida só dói quando ela percebe que você tinha algo diferente e que agora ela não sabe mais o que você sente e não consegue controlar a situação. E mulher odeia não estar no controle. E quando ela perde o controle, ela começa a correr atrás. A ausência, se bem feita, não é afastamento, é construção de tensão. Você sai, mas deixa uma pergunta aberta. E enquanto essa pergunta não é respondida, ela pensa, ela sente, ela se envolve, sozinha. E tudo que vicia emocionalmente começa com uma simples dúvida. Você só precisa saber como deixá-la no ar. 4. Ignorar mostra valor sem precisar falar nada. Homens inseguros tentam provar valor com palavras. Explicam demais, justificam tudo, mostram interesse com medo de serem mal interpretados. E no final, o que acontece? Ficam óbvios, previsíveis, sem impacto. Agora, o homem que ignora com intenção não precisa dizer nada. O silêncio dele já fala: eu tenho outras prioridades. Não dependo da sua atenção. Se quiser vir, tudo bem. Se não quiser, também. Esse tipo de postura comunica valor de forma silenciosa, e é exatamente isso que prende a atenção de uma mulher. Ela está acostumada com homens que imploram espaço, que reagem rápido, que se esforçam demais. Então, quando encontra alguém que simplesmente não reage, que se mantém firme no próprio mundo, ela estranha e começa a observar. Ele não me respondeu. Ele viu e ignorou. Ele não curtiu meu story. E por mais que ela diga que não liga, ela repara.
Porque o cérebro dela foi treinado para identificar comportamentos fora do padrão. E homem de valor se comporta fora do padrão. A crítica aqui vai direto para quem tenta se vender. Valor de verdade não se explica, se percebe. E quando você ignora com confiança, você está mostrando que não está ali por carência. Você está ali por escolha. E isso muda tudo. Ela pode até não gostar, pode tentar disfarçar, pode até te testar, mas ela vai pensar, vai se perguntar o que você tem de diferente. E essa dúvida, esse incômodo, é o começo da conexão real. Porque mulher sente falta de quem não se entregou fácil, de quem não se mostrou desesperado, de quem teve postura, até no silêncio. Ignorar, quando bem feito, não é desprezo. É demonstração silenciosa de que você sabe o que vale. E quem sabe o que vale, não implora atenção, atrai. 5. A rejeição sutil desafia o ego feminino. Toda mulher, principalmente as mais bonitas ou muito validadas, está acostumada a receber aceitação imediata. Ela entra em um ambiente já sabendo que tem o controle. Ela espera que você reaja, elogie, corra atrás. E quando isso não acontece, o ego dela é diretamente desafiado. Ignorar, quando feito de forma sutil e inteligente, não é desrespeito. É uma quebra no que ela espera. É como dizer, sem falar nada, você não tem o poder que pensa que tem sobre mim. E isso mexe. Não porque ela quer te controlar, mas porque ela está acostumada a dominar com o olhar, com a beleza, com a atenção fácil. E, de repente, você não reage. Você não se move. Você segue a vida como se ela fosse só mais uma. E isso machuca o ego, mesmo que ela não demonstre. O instinto dela passa a tentar recuperar esse poder. Ela começa a testar. Manda uma indireta. Posta uma foto. Puxa assunto do nada. Tudo isso é o ego tentando se restaurar. A crítica vai para quem entrega o próprio valor fácil demais. Você dá atenção, valida, responde sempre. E ainda espera que ela te deseje. Mas desejo não nasce da confirmação. Nasce da incerteza. A rejeição sutil que vem do silêncio, da ausência, da sua calma, faz ela se olhar no espelho e pensar: por que isso está me incomodando? O que ele tem que me fez perder o controle? E aqui está o segredo. Ela pode resistir a elogios, presentes, palavras bonitas, mas não resiste ao incômodo silencioso de um ego ferido. Quando você desafia o ego dela com classe, sem ser rude, sem ser agressivo, você cria uma tensão invisível. E essa tensão gruda. Ela pensa mais. Ela observa mais. E ela começa a agir, não por emoção, mas por ego. E quando o ego dela busca uma resposta, adivinha onde ela vai procurar? Em você. Exatamente onde você queria que ela estivesse. 6. Quando você ignora, ela começa a se observar mais. O foco de atenção muda quando você para de reagir. Até então, ela estava observando você. O que você fala, como responde, como age, se demonstra interesse. Mas quando você ignora, o espelho vira. Ela para de te analisar e começa a se analisar. Será que eu falei algo errado? Será que não fui interessante o suficiente? Será que eu perdi ele? E isso, para a mulher, é extremamente desconfortável. Por quê? Porque ela está acostumada a ser o centro do jogo, a sentir que tem o controle da situação. Quando você se afasta e não reage, ela começa a questionar o próprio valor. E aí vem o efeito colateral mais poderoso da indiferença. Ela entra em modo de autoanálise. Ela começa a revisar o que disse, a lembrar das conversas, a imaginar como poderia ter agido diferente. Tudo isso porque você parou de responder. Simples assim. A crítica aqui é clara. Muitos homens acham que precisam falar muito para causar efeito. Mas o verdadeiro impacto acontece quando você tira a atenção dela de você e faz ela se olhar. E o mais interessante, quanto mais ela se observa, mais ela se sente insegura. E quanto mais insegura, mais ela tenta buscar validação de você. Ela pode não demonstrar isso de forma direta. Pode ser uma curtida em uma foto antiga, uma mensagem aleatória, um story, coincidência. Mas o motivo por trás de tudo isso é o mesmo. Ela quer testar se ainda tem poder sobre você. E tudo começou quando você ignorou. Homens que dominam o jogo emocional entendem.
O foco da mulher define o interesse dela. Se ela está 100% focada em você, ótimo. Mas se ela começar a focar em si mesma por sua causa, você ganhou mais do que atenção. Ganhou espaço emocional. E espaço emocional é onde nasce o desejo verdadeiro. Não no excesso de presença, mas na ausência que obriga ela a se enxergar. E quando ela se vê através do seu silêncio, ela volta. 7. O que é ignorado vira centro de atenção mental. Existe uma regra silenciosa na psicologia. Tudo que é negado ganha força. E no universo emocional feminino, isso é ainda mais verdadeiro. Quando você ignora uma mulher, com intenção e postura, você se torna o único cara que não se entregou fácil. E por isso mesmo, você passa a ocupar um espaço diferente na mente dela. Não é mais sobre gostar ou não gostar de você. Agora é sobre entender por que você não reagiu como o resto. Ela pode estar cercada de atenção, pode estar em outro relacionamento, pode estar se mostrando muito bem, obrigada. Mas o que foi ignorado fica rodando lá no fundo da mente. Você virou o contraste. Você virou o algo errado dentro do padrão que ela está acostumada. E tudo que foge do padrão, ela não consegue ignorar. E mais, ela começa a fantasiar, a imaginar por que você sumiu, a lembrar dos detalhes, a comparar você com os outros, a pensar no que teria acontecido se você tivesse ficado. Ou pior, para ela, se você tiver ficado com outra. E aqui está a crítica. Homem que quer ser lembrado precisa parar de tentar ser aceito. O verdadeiro impacto está em ser ignorado, e mesmo assim, virar o centro. E você só faz isso quando tem coragem de se retirar no momento certo. A mente feminina é emocional. Ela grava momentos, mas também grava vazios. E o vazio que você deixou, se for bem construído, vira espaço ativo. Um lugar onde o nome dela tenta não pensar, mas volta sempre. O seu. Ignorar não é ser cruel, é ser estratégico. Você não ataca, você não responde, você simplesmente some com classe. E nesse movimento, você planta algo que nenhum outro homem plantou. A sensação de que perdeu algo que talvez não consiga de novo. E esse talvez é o que faz ela te colocar no centro da mente, mesmo quando tenta fingir que não sente nada. 8. Ignorar separa os homens emocionais dos homens seletivos. Quando você ignora uma mulher com maturidade, você está enviando uma mensagem silenciosa, mas fortíssima. Eu não reajo por impulso, eu escolho onde coloco minha energia. E isso te separa imediatamente da maioria dos caras que ela conhece, porque o homem emocional reage a tudo. Visualizou, respondeu. Viu o story, comentou. Foi ignorado, insistiu. Recebeu um sinal, correu atrás. Ele vive no piloto automático da validação feminina. E é exatamente por isso que não é lembrado. Já o homem seletivo age diferente. Ele não ignora por orgulho ou birra. Ele ignora porque sabe que presença tem valor. E não se distribui de graça. Ele escolhe. Ele observa antes de se entregar. Ele testa o comportamento dela antes de investir mais. E sabe o que acontece quando ela percebe isso? Ela inverte o jogo. Ela começa a tentar provar que vale sua atenção. Ela busca sua presença. Ela sente que não está no controle. E isso para ela é desconcertante e, ao mesmo tempo, vicioso. A crítica aqui vai para quem vive no modo reação. Você não precisa responder tudo, não precisa agradar sempre. Você precisa ter filtro. Homem que dá tudo de graça perde valor. Homem que se posiciona como prêmio cria impacto. Ignorar nesse contexto não é indiferença vazia. É mostrar na prática que você se valoriza mais do que qualquer validação externa. E mulher sente isso no ar. Sente quando você está no controle das próprias emoções. Sente quando você ignora não por orgulho, mas por padrão. Homem emocional se entrega por carência. Homem seletivo entrega por escolha. E essa escolha é o que separa quem é esquecido de quem se torna inesquecível. 9. Ela começa a competir com o seu silêncio. Quando você se afasta de forma estratégica e segura, o silêncio se transforma em território emocional. Um espaço que antes era ocupado por você, agora está vazio. E esse vazio incomoda. Incomoda tanto que, em vez de ela se afastar também,
ela começa a tentar preencher esse silêncio. E aí acontece algo poderoso. Ela entra em competição, mas não contra outra mulher, não contra você. Ela começa a competir contra a ausência que você deixou. Ela tenta provocar uma reação sua, testa limites, posta com segundas intenções, faz perguntas indiretas, manda oi como se fosse sem querer. Mas por dentro, tudo isso tem um único objetivo: vencer o silêncio. Porque o silêncio diz: eu estou bem sem você. Eu não preciso te validar. Eu tenho mais controle emocional do que você imaginava. E isso fere o ego dela, porque no fundo, ela acreditava que você não conseguiria se afastar, que você viria atrás, que cairia como os outros. Mas quando percebe que não está mais no controle emocional da situação, ela se move e começa a tentar recuperar aquilo que acha que perdeu. A crítica aqui vai para os homens que quebram o silêncio antes da hora. Você ignora por 2 dias. Aí vê um story e reage. Você some, mas depois puxa assunto como se nada tivesse acontecido. E aí perde tudo o que construiu. O seu silêncio perde valor. Agora, se você sustenta o silêncio com postura, sem ansiedade, sem joguinhos, sem orgulho tóxico, você muda a posição do tabuleiro. Ela deixa de ser a observada e passa a ser quem observa. E quanto mais ela tenta quebrar seu silêncio, mais ela se envolve. Porque o que ela não consegue dominar, ela tenta conquistar. E nesse momento ela começa a jogar o seu jogo. Um jogo que você criou sem dizer uma palavra. 10. Quem ignora a compostura controla o ritmo da conexão. A maioria dos homens acha que quem se afasta perde o jogo. Acham que o silêncio significa derrota. Mas, na verdade, quando você ignora com consciência, você assume o controle total da velocidade da conexão. Você define o ritmo. Você decide quando a energia sobe ou desce. Você tira o poder da pressa dela e coloca nas suas mãos. Mulher que sente que domina o tempo da conversa, o tempo da atenção, o tempo da resposta, se sente no controle emocional. E quando ela controla, ela não valoriza. Ela sabe exatamente o que vai acontecer. Ela sabe que basta ela aparecer e você responde. Ela sabe que tudo gira em torno do que ela quer. Mas quando você muda isso com silêncio e presença, quando você some sem justificar, aparece quando quer, responde no seu tempo. Ela perde o relógio emocional. Ela não sabe se você vai voltar. Não sabe o que você pensa. Não sabe o momento certo de agir. E nesse ponto, você virou o novo centro da conexão, mesmo em silêncio. A crítica aqui é direta. Se você responde tudo na hora, se demonstra tudo de cara, se corre atrás a cada sinal, você nunca teve controle. Você foi levado pela emoção dela, pelo ritmo dela, e ela nunca vai sentir falta de algo que ela mesma controla. Agora, o homem que ignora a compostura cria pausa, e toda pausa gera atenção. Toda pausa cria expectativa. Toda pausa faz a outra pessoa se perguntar: o que vem agora? E quando a mulher se faz essa pergunta sobre você, você venceu. Porque controle emocional não é quem fala mais, é quem sabe quando não falar. É quem sabe quando segurar a energia, quando recuar, quando observar. E quem domina esse ritmo faz ela dançar no compasso que você criou. Você não força nada, você não corre, você comanda. E mulher respeita e se atrai por quem sabe fazer isso, mesmo em silêncio. Ignorar uma mulher da maneira certa não é sobre machucar, é sobre mostrar que você tem controle. Enquanto a maioria reage por necessidade, corre atrás, tenta agradar, você se destaca simplesmente por não seguir o fluxo comum. Você não suplica atenção, você impõe valor. E o silêncio vira sua linguagem mais poderosa. Ela pode não admitir, pode fingir que não se importa, mas o efeito é silencioso, constante, emocional. Porque quando um homem sabe ignorar compostura, ele vira memória ativa. E memória que incomoda? Volta. Agora me conta. Qual dessas atitudes você já aplicou ou está começando a entender melhor? Comenta aqui. Vou ler e trocar ideia com quem estiver realmente aprendendo o jogo de forma madura e inteligente. Tamo junto. Aqui é evolução real, sem desespero, sem carência, só controle.